Meu nome é Keila Ventura. E se tem algo que aprendi ao longo da vida, é que o silêncio pode ser uma forma refinada de poder. Enquanto o mundo grita, eu observo. Enquanto zombam, eu calculo. As pessoas acham que o silêncio é submissão, mas, na verdade, ele é o disfarce perfeito da força. Acordo todos os dias antes do sol nascer. O apartamento é espaçoso, frio, organizado demais. O som do relógio é o único que quebra o silêncio da manhã. Gosto desse momento, o instante em que o mundo ainda não acordou para me julgar. Preparo o café sozinha, como sempre. Eduardo ainda dorme, esparramado na cama como se o mundo lhe pertencesse. Às vezes o observo, e me pergunto quando exatamente o amor virou um hábito. Eduardo Ventura. O homem que eu um dia jurei amar. O mesmo que hoje mal me enxerga. Ele tem 32 anos e um ego do tamanho do prédio em que moramos. Quando o conheci, ele era um vendedor esforçado, cheio de ideias e sonhos. Me fazia rir com piadas bobas, e dizia que juntos conquistaríamos o mundo. Você vai ver, Keila, um dia eu vou ser o melhor vendedor dessa empresa, ele dizia, com um brilho nos olhos que me fazia acreditar em tudo. Naquela época, o amor era simples. Eu gostava de cozinhar para ele, de ouvi-lo falar sobre metas, de sonhar junto. Era como se o futuro tivesse o formato das nossas mãos entrelaçadas. Mas o tempo, esse escultor cruel, começou a mudar tudo. Hoje, o brilho nos olhos dele se transformou em arrogância. O homem que antes se orgulhava de mim agora me olha como se eu fosse um lembrete da própria mediocridade. E o mais curioso é que ele nem imagina quem eu sou de verdade. Sou formada em administração e mestre em finanças. Entendo de números, de contratos, de poder. Cresci ouvindo meu avô falar sobre negócios, sobre lealdade e sobre o perigo de confiar em quem sorri demais. Quando ele morreu, deixou para mim um segredo e uma herança, 56% das ações do Grupo Ventura. Um dia, minha menina, eles vão rir de você. E quando isso acontecer, sorria de volta. Porque o verdadeiro poder não precisa se provar. Essas foram suas últimas palavras para mim. E é exatamente o que venho fazendo. Eduardo acredita que o sucesso da empresa é mérito dele. Acha que o pai é o fundador e que o avô apenas o ajudou. Ele não sabe que o verdadeiro fundador, e gênio por trás de tudo, era meu avô. Ele também não sabe que o homem que ele idolatra, seu pai, me implorou para manter o segredo da herança, temendo que o filho se perdesse ainda mais no orgulho. Você precisa manter isso em silêncio, Keila, disse ele no dia da leitura do testamento. Se Eduardo souber, não haverá volta. Ele vai se destruir tentando provar algo que nunca foi dele. E eu obedeci. Mantive o segredo, acreditando que o amor era mais importante que o poder. Mas o amor não resiste quando o respeito morre. De onde estou, consigo ver Eduardo se arrumando para o trabalho. O nó da gravata, o relógio dourado, o sorriso ensaiado diante do espelho. Ele se olha com admiração, como se fosse uma obra-prima. Hoje vai ser um grande dia, ele diz, pegando a maleta. Tenho uma reunião com o diretor financeiro. Aposto que vão me promover de novo. Claro que vão, respondo, com um sorriso leve. Ele beija minha testa, sem olhar de verdade. E sai. Quando a porta se fecha, o apartamento volta a ser meu. Caminho até a mesa de trabalho e abro o notebook. Enquanto o aroma do café preenche o ar, abro planilhas, relatórios, contratos. Vejo números que Eduardo nunca entenderia. Eu conheço cada centavo que entra e sai do Grupo Ventura. Conheço as falhas da diretoria, os erros de gestão, os desfalques escondidos sob pilhas de papel. Durante anos, aceitei o papel da mulher discreta, da esposa invisível. Mas o silêncio me deu tempo, e tempo é a moeda mais cara que existe. À tarde, quando vou até a empresa, ninguém nota minha presença. As recepcionistas me cumprimentam com indiferença. Os executivos passam apressados, alguns até me ignoram. Para eles, sou apenas a mulher do melhor vendedor da empresa. Sento-me na cafeteria do prédio e observo o movimento. Eduardo está de terno azul, cercado por colegas.
ri alto, gesticulando, orgulhoso. Não sabe que estou ali. Ou talvez saiba, mas acha que não importa. Essa meta foi minha, ele diz. Meu pai precisa entender que eu nasci para isso. Não tem para ninguém. Eduardo, você é o cara, responde um colega. Ele sorri, satisfeito. Eu apenas observo. A arrogância tem prazo de validade. E o dele está prestes a vencer. À noite, volto para casa e o encontro jantando diante da televisão, falando sozinho sobre números que ele não entende. Você viu isso, Keila? O lucro do mês passado bateu recorde. Eu devia ser o chefe de vendas, não apenas o melhor vendedor. Talvez um dia seja, respondo, servindo o vinho. Um dia. Eu já sou o melhor. Falta só o reconhecimento. Sorriu, sem dizer nada. Se ele soubesse o quanto essa palavra, reconhecimento, está prestes a mudar de dono, talvez engasgasse com o próprio ego. Quando deito naquela noite, olho para o teto e penso no que meu avô dizia. O poder só é perigoso nas mãos erradas. E eu finalmente começo a entender o que ele quis dizer. Porque enquanto o mundo aplaude o nome de Eduardo Ventura, é o meu que sustenta o império. E ninguém, absolutamente ninguém, suspeita que a mulher calada ao lado dele é quem realmente tem o controle. Quando penso no início do meu casamento, é como olhar para uma fotografia antiga. Bonita, polida, congelada em um momento que já não existe mais. Naquela época, eu acreditava que amor era sinônimo de parceria. Achava que o sucesso de um completava o do outro, que estávamos do mesmo lado. Eu era ingênua. O tempo, esse escultor invisível, começou a moldar o que tínhamos até sobrar apenas o contorno. Eduardo se transformou diante dos meus olhos, e o pior é que ele nem percebeu. No começo, eram pequenas coisas, o tom impaciente quando eu dava uma opinião, o olhar revirado quando eu mencionava um livro ou um relatório. Depois vieram as piadas, os silêncios forçados, as comparações. Você não entende, Keila, ele dizia, ajustando o relógio como se o tempo lhe pertencesse. O mercado é para quem tem garra. É um jogo de quem fala alto, quem aparece. Nem sempre quem aparece é quem comanda, eu respondi uma vez, tentando esconder o peso da ironia. Ele riu, sem perceber o que eu quis dizer. Com o passar dos meses, o brilho dos jantares se tornou rotina fria. As conversas diminuíram, e quando existiam, giravam em torno dele. Era sempre sobre suas metas, suas conquistas, seus planos, como se eu fosse apenas o público particular do próprio sucesso. No entanto, o que me doía não era o ego dele, e sim o modo como ele começou a apagar o meu. Em uma das noites que jamais esqueci, ele chegou em casa radiante, carregando um troféu. Melhor vendedor do mês. Colocou o prêmio no centro da mesa de jantar como se fosse um troféu de guerra. Tá vendo isso, Keila? Eu disse que ia acontecer. O diretor elogiou meu desempenho na frente de todos. Disse que nunca viu alguém tão persuasivo. Sorri. Fico feliz por você, de verdade. Ah, eu sei. Mas imagino que seja difícil acompanhar, né? A empresa cresceu tanto, as estratégias mudaram. Não é fácil entender esse mundo sem estar dentro dele. Mas eu estou dentro dele, Eduardo. Todos os dias. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada. Você está dentro de casa, amor. É diferente. Naquele momento, senti um pequeno estalo. Algo dentro de mim se partiu. Não foi raiva, nem tristeza, foi lucidez. Eu o vi como ele realmente era. Um homem que confundia brilho com luz, que precisava diminuir o outro para se sentir grande. Passei a observar mais e falar menos. Deixei que acreditasse no próprio espetáculo. E enquanto ele desfilava sua vaidade nos corredores da empresa, eu mergulhava em relatórios, contratos, atas, decisões. Era o meu jeito silencioso de continuar construindo o que ele achava que comandava. Nos eventos da empresa, eu era sempre a esposa de Eduardo. Lembro-me bem de uma recepção em que uma das secretárias me disse com um sorriso cortante: Você tem sorte.
Ele é tão talentoso. Aposto que é inspirador estar ao lado de um homem assim. Respondi apenas com um aceno. Sorte. Essa palavra me acompanhou por muito tempo, como se fosse um lembrete irônico de que ninguém ali fazia ideia de quem realmente tinha sorte. A distância entre nós cresceu. Ele chegava cada vez mais tarde, com o perfume misturado ao cheiro de poder e bajulação. Às vezes, o celular vibrava na mesa, e eu via nomes femininos piscando na tela. Ele dizia que eram colegas de trabalho. Eu não perguntava. Não por medo da resposta, mas porque já sabia que não importava mais. Certa noite, enquanto ele dormia profundamente, sentei-me na sala, à luz do abajur, e abri a pasta com os documentos da empresa. Li cada cláusula, cada assinatura. Meu nome estava ali, discreto, sólido, inquestionável. Era a lembrança viva de quem eu realmente era. E, curiosamente, senti calma. Você ainda vai precisar se lembrar disso, dizia a voz do meu avô em minha mente. O amor não apaga o que você é, apenas adia o momento em que você vai precisar lembrar. Desde então, passei a me olhar no espelho de outro jeito. Não como esposa, mas como herdeira. Como alguém que deixou de existir à sombra de outro para aprender a brilhar em silêncio. Eduardo, em sua cegueira, acreditava que me tinha sob controle. Mal sabia que o castelo de poder que ele ostentava tinha sido construído sobre o meu nome, sobre o meu sangue, sobre o legado da minha família. E um dia, quando ele finalmente descobrir, vai perceber que o silêncio que tanto menosprezou era, na verdade, o som do seu fim se aproximando. Quando a vaidade encontra o reconhecimento, ela se torna perigosa. Vi isso acontecer com meus próprios olhos. O Eduardo de agora não é o mesmo homem que conheci. Ele aprendeu a viver do aplauso, a se alimentar dos olhares e a respirar o ar rarefeito do sucesso. Quanto mais o exaltavam, mais ele se distanciava de quem um dia foi, e, consequentemente, de mim. Nos últimos meses, a empresa se tornou o palco perfeito para seu espetáculo pessoal. Eu o via ser bajulado por subordinados, elogiado por superiores e exaltado em cada reunião. Ele aprendeu a sorrir mesmo sem vontade, a apertar mãos que desprezava e a elogiar pessoas que não respeitava. Tornou-se o tipo de homem que eu mais temia, aquele que acredita nas próprias mentiras. Você precisava ter visto, Keila, ele dizia, animado, enquanto tirava o paletó depois de mais um dia de glória. O diretor financeiro me chamou de a referência de vendas. Disse que sou a alma comercial da empresa. Até o presidente elogiou meu desempenho. Imagino que tenha sido merecido, respondi, mantendo o tom neutro, embora por dentro sentisse um misto de ironia e tristeza. Ele não percebeu. Eduardo nunca percebe. Está sempre tão ocupado com o próprio reflexo que esquece de olhar para as pessoas ao redor. Com o tempo, os jornais internos da empresa começaram a destacar o nome dele. Eduardo Ventura, o homem que transforma metas em resultados. Eu via o material sendo impresso, revisava os relatórios, aprovava silenciosamente os balanços, e ninguém fazia ideia de que a assinatura final em cada documento era minha. Em uma tarde de quinta-feira, fui à sede da empresa para uma reunião do conselho, disfarçada de colaboradora do setor financeiro, como sempre fazia. Entrei pelos fundos, discretamente. Vi Eduardo passar pelo corredor principal, rodeado de colegas que o parabenizavam. Ele caminhava com aquele ar de superioridade ensaiada, a gravata milimetricamente ajustada, o sorriso de quem acredita estar no topo do mundo. Esse mês é meu, pessoal, ele dizia. Bati todas as metas. Quando o relatório sair, quero ver alguém me alcançar. Você é imbatível, Eduardo, respondeu um dos gerentes, com um riso bajulador. E ele acreditou. Enquanto isso, eu me dirigi à sala do conselho. Os diretores falavam sobre números, sobre estratégias de expansão, sobre lucros e contratos. Eu, como sempre, observava mais do que falava. O presidente, meu sogro, tinha um olhar cansado, envelhecido pela pressão e pela decepção. Ele sabia que o filho tinha talento, mas também sabia que lhe faltava equilíbrio. Keila, ele disse em voz baixa, após o término da reunião.
Eduardo está ficando impossível. Essa vaidade dele vai ser o fim. Eu sei, respondi. Mas às vezes é preciso deixá-lo chegar ao próprio limite. Só assim ele vai entender. Meu sogro me olhou com um suspiro longo. Ele era um homem que sabia mais do que dizia. E, no fundo, compreendia que meu silêncio era estratégico, não submissão. Nos dias seguintes, comecei a perceber as rachaduras na imagem perfeita de Eduardo. Ele se tornará tão obcecado por metas que começou a manipular relatórios, ajustar números, exagerar resultados. Pequenas fraudes disfarçadas de otimismo empresarial. A maioria dos diretores não percebeu, mas eu sim. Era impossível não ver o erro quando o sistema que ele tentava enganar pertencia a mim. Às vezes, eu observava em casa, estudando planilhas, murmurando sozinho, tentando sustentar o próprio castelo de cartas. Se eu conseguir fechar esse contrato, o conselho vai ter que me promover, ele dizia, com um brilho insano nos olhos. Eles precisam ver que eu mereço mais. Merecimento não se pede, Eduardo, respondi. Se conquista. Ele levantou a cabeça, irritado. Você fala como se soubesse o que é isso. Não respondi. Apenas o encarei até que ele desviasse o olhar. Naquela noite, fiquei pensando em como o poder pode cegar. Ele já não enxergava pessoas, apenas degraus. E eu, por outro lado, via o tabuleiro inteiro. Com o tempo, comecei a reunir documentos, relatórios, e-mails, registros de conversas. Não por vingança, ainda não. Mas porque sabia que o momento de usar a verdade chegaria. E quando chegasse, seria devastador. Durante uma convenção nacional de vendas, Eduardo foi homenageado como o melhor vendedor do ano. Vi o discurso pela transmissão online, direto do meu escritório. Lá estava ele, de microfone na mão, o público aplaudindo, o ego inflado até o limite. Essa conquista é fruto de esforço, dedicação e visão, ele dizia, com a voz cheia de orgulho. E claro, da minha família, que me apoia e acredita em mim. Sorri ao ouvir a palavra família. Fazia meses que ele não me via como tal. A cada aplauso, eu me sentia mais distante dele. Era como observar um ator no palco, só que eu conhecia o roteiro, e sabia o final. Quando a cerimônia terminou, desliguei o vídeo e fechei o notebook. Fiquei alguns segundos em silêncio, sentindo o som do meu próprio coração. Tudo o que ele achava que havia conquistado, na verdade, estava prestes a desabar. Ele apenas não sabia ainda. E eu? Eu só precisava esperar o momento certo para puxar o tapete com a elegância de quem nunca precisou gritar para ser ouvida. O império dele crescia em cima de ilusões. O meu, em silêncio, estava prestes a emergir. E quando isso acontecesse, ninguém, nem mesmo Eduardo, seria capaz de apagar o nome que ele fingia esquecer, Keila Ventura. O convite chegou em uma caixa de veludo azul, acompanhado de uma carta elegante com o brasão dourado do Grupo Ventura. Jantar de celebração, reconhecimento ao melhor vendedor do ano. O nome de Eduardo vinha logo abaixo, em letras grandes e orgulhosas. Sorri ao ler. Não pelo motivo que ele imaginava, mas porque, no fundo, sabia que aquele seria o palco do fim da sua farsa, o último ato do espetáculo que ele mesmo criou. Passei o dia em silêncio, observando os preparativos. Eduardo estava eufórico. Mandou engomar o terno novo, revisou o discurso diante do espelho, ensaiou o sorriso. Estava tão satisfeito consigo mesmo que não notava o quanto o mundo ao redor se tornava pequeno. Hoje é o meu dia, Keila, ele disse, ajustando a gravata. Todos vão estar lá. Diretores, investidores, gente importante. Quero que você vá linda, viu? Afinal, preciso que minha esposa combine com meu sucesso. Pode deixar, respondi, sem emoção. Ele riu, satisfeito com a própria arrogância. Enquanto ele se gabava ao telefone com colegas, escolhi meu vestido com calma. Preto, simples, elegante. Nada chamativo, mas com uma presença que se impunha pelo silêncio. No espelho, me olhei longamente.
Eu sabia que aquela noite marcaria um ponto de virada, e que o que eu usasse, dissesse ou fizesse ficaria gravado para sempre na memória de todos. Quando chegamos ao salão, o ambiente estava iluminado demais, quase ofuscante. O teto era de cristal, as taças reluziam, o som de risadas e brindes preenchia o ar. Eduardo entrou de cabeça erguida, cumprimentando cada pessoa como se fosse dono do lugar. O público se curvava ao seu carisma, à sua fala fácil, à sua confiança inflada. Olha quem chegou, anunciou um dos diretores. O homem do ano. Os aplausos foram imediatos. Eduardo levantou o braço, acenando como uma celebridade. Eu caminhei ao lado dele, invisível como sempre. Durante o jantar, sentei-me à mesa principal, cercada de pessoas que falavam alto demais e observavam pouco. Brindes foram feitos, elogios repetidos, promessas trocadas. Eduardo se destacava, como sempre quis. O pai, sentado na ponta da mesa, mantinha o semblante fechado, e apenas eu percebi o peso naquele olhar. Quando o jantar já estava avançado e o vinho havia feito seu trabalho, Eduardo resolveu subir o tom. Ergueu a taça, rindo alto. Pessoal, quero agradecer a todos vocês por reconhecerem meu trabalho. Foram meses de esforço, metas batidas e, claro, muito talento. Risadas ecoaram ao redor. Ele olhou para mim, e o sorriso se transformou em algo mais cortante. E quero agradecer também a minha esposa, disse ele, com uma entonação que já denunciava o veneno. Afinal, toda grande conquista precisa de alguém em casa para cuidar das roupas, das refeições e da rotina, não é? Alguns riram, tímidos. Outros, constrangidos. Eduardo continuou, saboreando a própria crueldade. Keila, amor, você devia aprender com um profissional de verdade. Sua maior conquista é dobrar minha roupa no prazo. As gargalhadas explodiram. O som delas preencheu o salão como uma tempestade. E no meio daquele riso coletivo, eu apenas sorri. Um sorriso calmo, sereno, tão controlado que fez alguns olharem para mim com um misto de confusão e desconforto. Você não vai dizer nada, Keila? Perguntou uma das esposas, entre risos, tentando disfarçar o embaraço. Não, respondi, ainda sorrindo. Alguns aprendizados são melhores quando o tempo ensina. Eduardo riu, sem entender o que eu quis dizer. Enquanto ele continuava seu discurso sobre esforço, meritocracia e talento, eu observava as expressões ao redor. Havia olhares que já não eram de admiração, mas de curiosidade. Algumas mulheres me encaravam em silêncio, como se intuíssem que algo estava fora do lugar. Meu sogro manteve-se calado o tempo todo. E quando Eduardo terminou o discurso, levantou-se devagar e apenas disse: parabéns, filho. Que você saiba usar o sucesso com sabedoria. Mas a voz dele saiu seca, fria, como quem já pressente o vendaval que está por vir. Após o jantar, Eduardo se aproximou de mim, triunfante. Você viu como foi incrível, disse, cheio de si. O pessoal me adora. O diretor até comentou que eu deveria estar no conselho. E você, hein? Pareceu tão calma, quase indiferente. Eu estava apenas observando, respondi. Observando o quê? Os detalhes. Que detalhes? Sorri. Os que você ainda não percebeu. Ele me olhou, confuso, mas logo deu de ombros. Mulheres. Sempre misteriosas. No caminho de volta, o silêncio tomou conta do carro. Eduardo cantarolava, satisfeito, enquanto eu olhava pela janela as luzes da cidade passando depressa. O mundo dele parecia iluminado, mas eu sabia que era apenas reflexo, e reflexos desaparecem quando a luz muda de direção. Ao chegar em casa, ele foi direto para o quarto, tirou o paletó e se olhou no espelho pela 100ª vez naquele dia. Você tem sorte, Keila, disse, orgulhoso. Nem toda mulher tem um marido tão bem-sucedido. Virei-me devagar, olhei para ele com calma e apenas respondi. E nem todo homem tem ideia de quanta sorte tem, até perdê-la. Deitei-me, sem dizer mais nada. Enquanto ele dormia, satisfeito com o próprio reflexo, eu já traçava mentalmente o próximo passo.
A humilhação daquela noite não me feriu, me despertou. E quando o sol nascesse, o relógio começaria a contar o tempo exato até o momento em que Eduardo Ventura descobriria o que significa rir de uma mulher que nunca deixou de ter o poder nas mãos. O amanhecer daquele dia parecia comum, mas havia algo diferente no ar, uma calma que precede a tempestade. Acordei antes do despertador, vesti uma roupa sóbria e prendi o cabelo em um coque firme. Pela primeira vez em muito tempo, olhei para mim no espelho e não vi a sombra de ninguém. Vi apenas Keila Ventura. E isso era mais do que suficiente. Naquela manhã, o conselho da empresa havia convocado uma reunião extraordinária. O motivo: ajustes estratégicos e reconhecimento de novos cargos. Eduardo, é claro, acreditava que seria promovido. Ele havia passado a semana inteira repetindo que aquele seria o dia da consagração. Enquanto ele se preparava, falava sem parar. Hoje é o grande dia, amor. Acho que o pai finalmente vai reconhecer o que eu valho. O diretor financeiro até me mandou mensagem parabenizando pela apresentação de resultados. Depois de hoje, ninguém me segura. Depois de hoje, de fato, nada mais será igual, murmurei, calmamente. Ele me olhou pelo espelho, confuso. O que disse? Disse que vai ser um dia marcante. Sorri, e ele não percebeu o tom por trás da frase. Saímos juntos. No caminho, ele falava sobre metas, números e estratégias que mal entendia. Eu apenas observava as ruas passando pela janela, cada segundo me aproximando do que esperei por tanto tempo. Ao chegarmos à empresa, o ambiente fervilhava. Funcionários corriam, secretárias organizavam documentos, e o ar estava carregado de expectativas. Eduardo era o centro das atenções, cumprimentando todos com o entusiasmo de quem acredita que já venceu. A reunião começou pontualmente às 10. A sala do conselho era ampla, com uma mesa de mármore que refletia as luzes frias do teto. Os diretores estavam sentados em silêncio, o presidente, meu sogro, ocupava a ponta. Eu me acomodei ao lado dele, como sempre fazia, com discrição. Eduardo entrou por último, com um andar confiante de quem acredita que já conquistou o trono. Cumprimentou os presentes, ajustou o terno e se sentou sem imaginar o abismo que estava prestes a se abrir sob seus pés. O presidente iniciou a reunião. Falou sobre crescimento, sobre novos rumos e sobre a importância de manter a ética e a responsabilidade dentro da empresa. Eduardo ouvia com meio sorriso, achando que tudo aquilo era o prelúdio de sua promoção. Então, o diretor financeiro abriu uma pasta e anunciou: há uma questão patrimonial que precisa ser esclarecida antes de darmos continuidade às deliberações sobre cargos. Eduardo franziu a testa, impaciente. Questão patrimonial? Isso não deveria ser tratado em outro momento? Estamos aqui para decisões executivas. Sim, respondi, pela primeira vez tomando a palavra. E é exatamente por isso que essa informação precisa ser revelada agora. O silêncio tomou conta da sala. Eduardo virou-se lentamente para mim, como se só então percebesse que eu estava ali por um motivo diferente. Keila, o que você está fazendo? Cumprindo o meu papel, respondi. Abri a pasta à minha frente, tirei os documentos e os deslizei pela mesa, um por um. Contratos, registros de ações, o testamento original do fundador, meu avô. Os diretores se inclinaram para ver, curiosos. Esses são os documentos oficiais de transferência de ações do Grupo Ventura, assinados e autenticados há 6 anos, expliquei. O fundador, Joaquim Ventura, determinou que 56% das ações fossem herdadas por mim, sua neta por parte materna. Portanto, sou a acionista majoritária desta empresa. Um murmúrio atravessou a sala. Eduardo empalideceu. Os diretores se entreolharam, chocados. O presidente, meu sogro, manteve-se calado, apenas observando. Isso é impossível, gaguejou Eduardo. Você está mentindo. Peguei o documento principal, ergui-o com calma e olhei nos olhos dele. Mentiras não têm firma reconhecida, Eduardo. Ele se levantou, nervoso, o rosto vermelho, o suor escorrendo pela têmpora.
Por que ninguém sabia disso? Por que esconder algo assim? Porque o seu pai me pediu, respondi. E porque eu acreditava que você merecia crescer pelo próprio mérito. Mas percebi que seu mérito acabou no dia em que o orgulho tomou o lugar da integridade. Você não pode fazer isso comigo. Não, Eduardo. Eu não posso fazer nada com você. Quem fez isso foi você mesmo. O silêncio se tornou insuportável. Os diretores abaixaram os olhos, constrangidos. O presidente suspirou e, com um aceno lento, disse: ela tem razão. Sempre teve. Eu avisei, filho. Eduardo olhou ao redor, buscando algum aliado, mas só encontrou olhares de pena. Keila, por favor, murmurou, a voz trêmula. A gente pode resolver isso. Eu estava nervoso aquele dia. Disse coisas que não devia. Eu te amo, eu. Não, Eduardo, interrompi, firme. Você ama a si mesmo. E agora vai aprender que o amor próprio sem humildade vira ruína. Fechei a pasta, me levantei e caminhei até a cabeceira da mesa. Meu tom era sereno, mas cada palavra saía com o peso da verdade. Diante do Conselho e da Presidência, declaro oficialmente que o Sr. Eduardo Ventura está desligado de todas as suas funções no Grupo Ventura, por conduta antiética e falsificação de relatórios internos. A frase ecoou pela sala como uma sentença. Eduardo arregalou os olhos, a voz falhando. Você está me demitindo? Olhei diretamente para ele e respondi, sem hesitar. Sim, Eduardo. Você está demitido. O som da minha própria voz parecia preencher o ar. Os diretores ficaram imóveis. O pai dele abaixou a cabeça, em silêncio. Eduardo, perdido, não soube o que fazer. Pegou o paletó, as mãos tremendo, e saiu da sala sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, o peso dos anos finalmente caiu dos meus ombros. Eu respirei fundo, pela primeira vez em muito tempo. E naquele instante, percebi que a mulher que fora calada, subestimada e ridicularizada havia desaparecido. No lugar dela, estava a verdadeira herdeira, a mulher que construiu em silêncio o próprio império. O silêncio se quebrou com aplausos discretos do conselho. Um deles se levantou e disse: Senhora Ventura, foi uma revelação impressionante. A empresa está em boas mãos. Sorri, apenas. Agora sim, ela está. Naquela manhã, eu não apenas recuperei o que era meu. Eu me recuperei. E o mundo, finalmente, ouviu a voz que ele mesmo tentou calar. O silêncio que ficou depois da demissão de Eduardo foi ensurdecedor. Era o tipo de silêncio que não assusta, mas liberta. Por anos, ele havia falado por cima de mim, decidido por mim, rido de mim, e, de repente, tudo cessou. O som das portas se fechando atrás dele parecia o eco do fim de um ciclo. Naquela tarde, permaneci na sala do conselho por alguns minutos sozinha. As janelas refletiam o céu de São Paulo, e as luzes da cidade começavam a se acender lentamente, como se a própria metrópole me reconhecesse. Coloquei as mãos sobre a mesa de mármore e respirei fundo. Pela primeira vez, o peso não me esmagava, me sustentava. Eu era o pilar. No dia seguinte, as manchetes já corriam pelos portais de economia. Grupo Ventura anuncia nova presidência, Keila Ventura assume o comando após reestruturação histórica. Meu nome estampava revistas e sites que antes mencionavam apenas o de Eduardo. E junto com as manchetes, vinham as perguntas: quem era essa mulher que, em silêncio, havia conquistado o império que muitos acreditavam pertencer a outro? No início, alguns desconfiaram. Chamaram de golpe familiar, de conspiração interna. Mas à medida que as provas surgiam, que os documentos eram revelados e os resultados financeiros comprovavam minha eficiência, a dúvida se transformou em respeito. Em poucos meses, o Grupo Ventura deixou de ser apenas uma empresa, tornou-se símbolo de mudança. Criei novos departamentos, promovi mulheres talentosas que haviam sido esquecidas, dei voz a profissionais éticos que antes eram ignorados. Transformei aquele império corporativo em algo vivo, justo, humano.
curiosamente, ao fazer isso, eu também me reconstruía. Quanto a Eduardo, o orgulho não sobreviveu à queda. Nos primeiros dias, tentou reagir. Mandou e-mails, tentou marcar reuniões, alegou injustiça. Mas logo percebeu que não havia mais espaço para ele. Todos os que antes o bajulavam se afastaram, a bajulação sempre muda de dono quando o poder troca de mãos. Um mês depois, ele me procurou. Chegou à minha sala, terno desalinhado, olhar cansado. Eu estava revisando relatórios quando ouvi a batida na porta. Posso entrar? Assenti, sem levantar a cabeça. Keila, começou ele, a voz trêmula. Eu sei que errei. Perdi a cabeça. Achei que o sucesso dependia de aparência, de reconhecimento. Eu fui um idiota. Foi, confirmei, calmamente. Ele respirou fundo. Eu não estou aqui por dinheiro. Nem por cargo. Eu só queria pedir desculpas. Eu devia ter te ouvido, devia ter te respeitado. Olhei para ele, o homem que um dia amei, agora despido de arrogância. A vaidade havia ido embora, levando junto o brilho falso. Eduardo, disse eu, com a voz firme, mas sem rancor. O amor que eu sentia morreu no dia em que você riu de mim na frente de todos. E o respeito acabou quando você acreditou que meu silêncio era fraqueza. Mas eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ele baixou a cabeça, derrotado. Você venceu. Não, respondi. Eu apenas parei de perder. Ele saiu sem olhar para trás. E naquele instante, percebi que eu não sentia raiva, nem satisfação. Senti alívio. O tipo de alívio que vem quando você finalmente fecha uma porta que sempre doeu manter aberta. Com o passar dos meses, o nome de Eduardo desapareceu do noticiário. Soube, por terceiros, que havia aberto uma pequena empresa de consultoria, tentando recomeçar. Fiquei feliz. Às vezes, as quedas mais duras são as únicas que ensinam. Meu sogro, por sua vez, afastou-se da presidência e me entregou oficialmente o comando. Antes de se retirar, veio até mim, com um olhar que misturava culpa e orgulho. Seu avô estaria orgulhoso, ele disse. Eu também estou. Você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Colocar a verdade acima do sangue. Ele me ensinou que poder sem justiça é apenas vaidade, respondi. Ele assentiu e saiu, deixando-me sozinha na sala, a mesma sala onde, meses antes, eu fora humilhada como a esposa de um vendedor. Hoje, ao sentar-me na cadeira de presidente, a paisagem de São Paulo se abre diante de mim. As luzes da cidade refletem no vidro, e eu vejo o meu próprio reflexo, mais sereno, mais forte. O som dos passos no corredor, o burburinho dos funcionários, o ritmo da empresa, tudo parece respirar sob o mesmo nome, o meu. Muitos me perguntam se sinto falta da mulher que um dia acreditou no amor acima de tudo. A verdade é que não. Aquela mulher foi necessária para que eu me tornasse quem sou agora. Ela acreditava no outro, e eu aprendi a acreditar em mim. Alguns dias, fico sozinha na sala e lembro das palavras do meu avô. Um dia, minha menina, o mundo vai rir de você. Mas, quando isso acontecer, sorria de volta. Porque o verdadeiro poder é não precisar provar nada. E é exatamente isso que faço. Sorrio. O mundo mudou ao meu redor, mas eu continuo sendo a mesma, apenas desperta. Hoje, o Grupo Ventura não é mais símbolo de um sobrenome, e sim de uma história de superação. E quando olho para o horizonte pela janela, percebo que o que conquistei vai além do dinheiro, além do título. Conquistei a mim mesma. Agora eu entendo o sentido do silêncio. Ele não era ausência. Era preparação. E quando finalmente falei, o mundo inteiro precisou ouvir. Meu nome é Keila Ventura, e por muito tempo fui subestimada, ignorada e ridicularizada. Mas agora, o que um dia foi motivo de riso se tornou lição. Porque no fim, o poder verdadeiro não está no que herdamos. Está no que aprendemos a defender. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história?
Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!